oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para pensar na língua portuguesa, para trabalhar alguns aspectos da nossa língua. E, como vocês sabem, sou a professora Carla, não estou sozinha, estou aqui com a equipe para que a gente consiga chegar bem pertinho de você. Então, estou aqui com Helena, nossa intérprete de Libras, deixando essa aula bem mais acessível para que chegue a todo mundo. Estou aqui com o Billy, que está comandando toda a parte tecnológica. Bia que manda em mim, né? Bia manda em mim. Está aqui também. E estou nessa vibe de aula interdisciplinar. O que é isso, professora? É que a gente não vai trabalhar português somente por português. A gente vai trabalhar língua portuguesa com outra disciplina. E estou aqui com a minha querida amiga, professora Carolina Nunes, que vai falar de ciências, porque essa aula nada mais é do que língua portuguesa com interdisciplinaridade com a disciplina de ciências. Olá, Carolina. Oi, Carla. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha, essa aula vai ser muito bacana, né? Tá muito gostoso juntar língua portuguesa com ciências. Aguardem aí que a gente vai fazer um experimento bem bacana hoje, viu? Então, se liga. Vamos lá, professora. É quase uma mágica, né, Carolina? Não é, menina? Babado. Babado. Não vou falar mais nada, não. Não vou nem dar spoiler. Eu quero que você fique aí, participe da aula e assista essa aula. Como é que eu vou ter acesso a essa aula, professora? Como você sabe, a nossa aula fica no YouTube, no canal do Educa Recife. Foco na tela? Olha, é só colocar Educa Recife ali na barrinha de pesquisa que você vai encontrar o nosso canal. E aí vai ter lá a divisão por série, né? 6º ano, 7º, 8º anos, 9º ano. E aí você pode até, inclusive, revisar algum conteúdo do ano anterior, tá? Então, vai lá no YouTube depois, assiste novamente, tira suas dúvidas, comenta. Agora, você também pode, se você não baixou ainda, você pode baixar o nosso aplicativo através do QR Code que está aí na tela, que Billy já colocou, porque ele é muito atento. E a gente pode baixar aí o aplicativo do Educa Recife. Você pode interagir com a gente, por favor. Tire suas dúvidas, comentem, porque já foi comprovado que é na interação que se aprende, tá? Ninguém aprende apenas ouvindo, a gente aprende interagindo, tirando dúvidas, falando, comentando. Certo, Carolina? Professora Carolina? Isso aí, Carla. Temos que interagir, gente. Fala aí do chat. Conversa, né? Quando a gente conversa, a gente termina até fixando melhor aquele conteúdo, né? Aprendendo mais, tá certo? Então, tirem suas dúvidas, estou aqui no chat preparadíssima. Ronald já falou aqui, né, que tá tudo ok, que ele tá prestando atenção aí na aula. Então, vocês Ronald já está aí? Já tá aqui, Ronald. Olá, sempre Ronald, presente. tudo bem com você? Sempre presente, sempre comentando. Presente. Ronald adorou a aula passada que fizemos juntas, Sim. né? Porque a gente falou de água e óleo que não se misturam. A gente fez uma experiência e ele achou super legal. E eu garanto que você vai achar novamente super legal, porque a gente vai fazer uma experiência aqui que você pode fazer na sua casa, certo? Então vamos lá. O tema da aula de hoje, vou dizer a partir desse vídeo, mas já dá para perceber que é linguagem conotativa e denotativa, mas vamos pensar a partir de um tema. Que tema é esse? Ó, vamos assistir um vídeo, depois desse vídeo você vai compreender qual é o tema. Vai lá. Com 240 quilômetros de extensão, o rio Capibaribe banha parte do estado de Pernambuco e se torna um alvo fácil para o despejo de lixo. Foi pensando nisso que a Dona Maria do Socorro fundou a ONG Recapibaribe. Com 6 anos de existência, a iniciativa tem o objetivo de tirar o lixo jogado no rio e dar um destino diferente para esses resíduos. Um movimento existe para chamar a atenção da cidade, para que as pessoas comecem a ver o rio com outros olhos, que os nossos gestores também tomem consciência do que o rio Capibaribe ele não é um esgoto, nem tampouco um grande lixão da cidade. Além do trabalho de recolhimento do lixo, Dona Maria do Socorro explica que a ONG também tem o objetivo de criar uma consciência ambiental e social. Parte do lixo recolhido fica na sede do movimento, conhecida como Capibar. A outra parte segue para a administração municipal.
A coleta de lixo do Rio Capibaribe, que acontece todos os anos, chegou à sua 9ª edição. Este ano foram tiradas 7 toneladas e 600 quilos de lixo do rio e são encontrados todos os tipos de objetos: fogões, geladeiras, brinquedos, capacetes e até uma tornozeleira eletrônica. Diante de tantos problemas, a Dona Socorro não deixa de demonstrar sua tristeza com relação ao lixo jogado no rio. Imagine vocês se fosse 7 toneladas e 600 quilos de peixe. O que a gente faria? Como seria a festa? Mas em vez disso é sofá, fogão, televisão, pneu. É muito triste mesmo. É triste ou não é, professora Carolina, essa realidade contada nesse vídeo, e a gente pode perceber que o tema da nossa aula é a questão da poluição. E esse vídeo, para a gente interpretar, ela fala do nosso rio, né, que a gente tem aqui, que é o nosso bem tão precioso, que a gente não está cuidando como deveria. Ela fala da questão do lixo e ela fala de alguns tipos de lixo, né, e que a gente vai depois falar que, além desses, a gente encontra o microlixo, que a professora vai explicar. Mas e aí, professora? Olha, eu não sei nem por onde começar, Carla, porque realmente é uma tristeza você pensar que a gente tem... Recife é uma cidade que tem vários canais que cortam a cidade, né? Esses canais, eles foram construídos por nós, seres humanos, né? Para quê? Para poder o rio ter por onde passar. E a cidade, assim, vai crescendo em torno do rio, né? E aí, a moça falou, né? A moça da ONG Capibá, ela disse que encontra-se geladeira, fogão. Gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar, gente? O rio é o que traz água doce pra gente, né? E outra, tá lá no meio da nossa cidade. A gente olha para aquele rio, chega a dar uma tristeza de ver aquele lixo todo ali boiando, né? Então, assim, traz o quê? Traz animais, traz sujeira, traz doenças. Isso não é bacana para nós, né? E aí, a gente pode voltar à aula passada, porque na aula passada a gente estava vivenciando, né, a semana de conscientização sobre a água, porque a gente teve o Dia Mundial da Água. E a gente viu que a gente precisa cuidar, que é um bem natural, que se a gente não cuidar, possivelmente daqui a um tempo, pode ser que acabe. E aí a professora explicou o porquê disso. A gente viu também a questão da água na sua forma sólida, líquida e gasosa. Exatamente, a gente viu essa diversidade. E agora a gente está vendo que a poluição causa um impacto muito grande. Então, voltando à aula passada, já que falamos de ditados populares, a gente não falou desse aqui, ó, peixe fora d'água. Quando a gente disse, eita, eu estou parecendo um peixe fora d'água, parece que tem algo estranho, porque a gente se sente, né, deslocado ou desconfortável com aquela situação. E aí eu trouxe a questão dessa leitura de imagem, que é tão importante, certo? Ó, você, estudante, preste atenção. Olha essa imagem aí. Não tem nenhuma palavra, não tem nenhum texto, não tem nenhuma linguagem verbal, nenhum texto verbal. O que é texto verbal, professora? É aquele texto que utiliza os nossos códigos, a nossa palavra, alguma frase escrita, seja na forma escrita, como eu acabei de falar, ou como estou fazendo agora, utilizando a linguagem verbal oral. Mas aqui, a gente tem um texto não verbal, que a gente pode ler, tá? Pensa comigo. Peixe fora d'água é um ditado muito utilizado na nossa sociedade. A gente viu aí, assistiu a um vídeo que fala da poluição do rio, e aí a gente pode pensar em poluição de uma forma bem grandiosa, não somente no rio, mas nos oceanos, não é? Em outros ambientes. Então, olha aí, peixe fora d'água. Será que ele se sente deslocado aqui? Ele, né, nessa imagem, a gente percebe que, tirando o peixe do seu lugar natural, o que acontece, né? E aí, no vídeo, ela diz assim, imagine se fosse 7 toneladas de peixe. Como a gente ficaria feliz? Mas no lugar disso, a gente tem 7 toneladas de lixo. E aí faz relação direta com o ditado popular que a gente trouxe aqui. É o que a gente pode chamar de intertextualidade, quando a gente tem um aspecto de um texto trazido em outro, fazendo referência
a outro, certo? Então, quando a gente diz peixe fora d'água, além de dizer que a gente, em alguma situação, tem um desconforto, a gente está querendo falar dessa consciência ambientalista que a gente precisa ter. Não é isso, Carol? Até porque, quando você fala peixe fora d'água, mostra uma imagem dessa, né? Com um monte de peixe. A gente está vendo que os peixes morreram, que estão ali já na beira, né? Você sabe que peixe não respira fora d'água, né? Então, quando a gente polui aquela água, a gente impede, por exemplo, que o oxigênio atmosférico se dissolva na água para que o peixe consiga buscar esse oxigênio dentro d'água, passando pelas suas brânquias, né? Pela sua parte respiratória, tá certo? Então, gente, é muito sério isso aí. É muito sério. E aí, vamos seguir. Eu falei lá no início da nossa aula que a gente iria se basear num tema, e esse tema é a poluição. Ronald está acompanhando, você percebe a poluição aí na sua comunidade, diz pra gente, certo? Porque poluição está em todo lugar. É verdade. E aí você percebe se você mora perto do rio ou se você passa pelo rio. Por exemplo, lá onde eu moro, né, a gente tem o canal do Arruda. E aí é triste passar por ele, porque eu sempre vejo os danos causados pela poluição. E, de fato, a gente encontra sofá, geladeira, mesa, garrafa PET. Meu Deus do céu, E a gente nem sabe o tempo que isso dura no meio ambiente para se decompor, né? 500 anos. Veja aí. Veja aí. Por aí. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, eu trouxe aí uma charge, né? Eu criei uma charge para a gente pensar. Olha essa imagem, linguagem verbal e não verbal. E aí tem um menininho pensando, acho que não é a minha mente que está poluída, certo? A gente tem aí, um esgoto poluindo aí o oceano. O oceano. Certo? Então, eu acho que a minha mente, não é a minha mente que está poluída. Quando eu falo isso, eu estou usando uma característica da linguagem, que é trazer mais de um sentido para aquela palavra. Então, quando eu posso usar minha linguagem conotativa ou linguagem denotativa, certo? Esse é o tema específico da gramática da linguagem que eu quero que você preste atenção. Por quê, professora? Porque a gente tem essa importância de compreender o gênero, mas também a gente precisa compreender os elementos que formam esse gênero, que formam a linguagem. Não adianta a gente saber o que é charge, que eu vou explicar daqui a pouco, mas se eu for escrever uma charge, usar uma palavra que tenha o sentido totalmente deslocado, que seja um peixe fora d'água, por exemplo. Eu não posso usar a palavra aí indiferente como indeterminado, por exemplo, né? Independente como indiferente, sentidos opostos, não é, professora Carolina? E aí, se eu utilizo aí essa palavra no lugar da outra, eu posso gerar uma confusão de interpretação e aí eu não chego no meu objetivo da charge ou qualquer outro texto. Então, preste atenção aqui, o que é charge? É uma ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais personagens, feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento da atualidade. Olha a dica de professora. Quando a gente tem um gênero, a gente tem uma característica principal dele. E essa característica ela vai permanecer independente do tempo, independente do assunto. Que no caso da charge é a sátira. O que seria uma sátira? É uma crítica velada. A gente dá uma indireta para o leitor, para que a gente faça com que o leitor entenda essa crítica sem a gente deixar claro. Por exemplo, quando eu pego a caricatura de um menininho, de um personagem aí qualquer, e coloco, acho que não é a minha mente que está poluída, e coloco essa caricatura dentro dessa imagem que mostra aí o oceano poluído, o esgoto poluindo o oceano, a gente tem essa relação de linguagem verbal, palavras, e linguagem não verbal, e aí a gente consegue fazer uma sátira. Qual seria a crítica? Para de dizer que a gente minha mente está poluída. Não, preste atenção em outras coisas que estão ao nosso redor que realmente está poluída. Essa seria a sátira
da charge. Professor, isso é importante para mim? Isso é importante. Isso é importante. Claro que é importante, até porque na convivência entre as pessoas, para você entender também o que o outro está querendo te passar, né? Se você entende um pouquinho, sarcasmo, Isso. né? Sátira, é uma indiretazinha, gente. Às vezes a gente não precisa utilizar palavras que vão doer, por exemplo, na pessoa, né? Se você está chateado com um amigo, então você arruma outras palavras para falar a verdade, né? Então, assim, utilizando outras palavras, você pode chegar naquele objeto, né? Naquele objeto de assunto, né? E deixa eu te dizer, nas provas que a gente tem aí, os vestibulares, porque eu tenho certeza que você vai fazer daqui a um tempo, no Enem, que a gente precisa, né, passar por essa fase, a gente encontra muitas e muitas questões com charges. Por quê? Porque a charge é um principal texto, é um dos principais textos que deixam você praticar a interpretação. A gente precisa interpretar o que está escrito e a gente precisa interpretar o que está entre linhas, o que está aí, né, sendo inferido, que é a inferência. Bora lá. Olha, eu trouxe uma questão para vocês do Enem. Olha aqui. A gente tem uma charge, que aí temos aí uma situação comunicativa que diz assim: senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. E aí, como vocês estão observando na charge, esse conselho está acontecendo certamente aí numa área que foi totalmente desmatada. Não temos aí uma árvore, professora Carolina. E aí essa charge com certeza tem uma sátira. Com certeza. Falar de desmatamento quando já está ali o tempo todo sendo desmatado. Quando a gente está naquele lugar que foi completamente desmatado, né? Houve o desmatamento. E aí observe a questão. Observe a charge que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente que se encontram. Considerando-se os elementos da charge, olha para mim agora. Acabei de falar que os elementos da charge são verbais e não verbais. Quando ele diz assim, observando os elementos, você precisa observar somente a parte escrita? Não. Você precisa observar somente a parte não escrita, não verbal? Não. Você precisa observar as duas em conjunto. Então, voltando para a questão, a gente tem aqui, ó, letra A, defende em teoria o desmatamento? Óbvio que não. Seria totalmente oposto ao que a charge tem para dizer. Valoriza a transparência pública, destaca a atuação dos ambientalistas, ironiza o comportamento da imprensa, critica a ineficácia das políticas. Presta atenção, charge traz um posicionamento político muito forte, porque é através da charge que a gente consegue cutucar às vezes, né, professora Carla? E a resposta seria, então, a letra E. Coloca aí no chat o que você achou, ok? Então, vamos seguir. Sério, não é isso, professora Carolina? Esse tema é muito sério para a gente pensar que é um tema atual? É uma característica da charge? Tem uma sátira? Tem sim. E aí, pessoal, a gente tem a linguagem denotativa e conotativa. O que é isso? A palavra expressa o seu sentido original na denotativa, que é expresso no dicionário. E linguagem conotativa ganha um novo sentido na frase, diferente do habitual. Olha essa charge, professora. Eu odeio esses pneus. Aí tem uma pessoa aí olhando no espelho. E aí tem um mosquito, né, que diz assim: eu adoro esses pneus. Preste atenção que pneu foi utilizado nas duas situações. E nas duas situações a gente tem o mesmo sentido, denotativo e conotativo? Não. Quando eu estou falando na primeira, que a mulher está se olhando no espelho e diz assim, eu odeio estes pneus, a gente está falando no sentido conotativo, no sentido figurado. E quando a gente diz assim, no mosquito, nessa situação, eu adoro esses pneus, ele está falando realmente do pneu, do sentido dicionarizado. E entender isso para entender a charge é muito importante. Agora, eu trouxe também, né, essa questão para vocês perceberem que a gente tem linguagem verbal, não verbal, linguagem mista,
Só verbal, não verbal ou linguagem mista? Temos aí uma linguagem mista, porque a gente utiliza a linguagem verbal com a linguagem não verbal, professora Carolina. Agora, sobre poluição, vamos fazer a experiência para eles perceberem. Mas eu vou deixar essas duas questões aqui para a próxima aula, para a gente treinar esse conteúdo. E agora é a hora da experiência. Foca aí na tela. Eu não sei não, viu? Acho que vai acontecer uma coisa mágica por aqui. Eu acho que vai ser bem bacana essa questão aí, viu, Carla? Desse experimento de poluição. De um jeito tão claro. Continua na tela. A gente você pode separar os ingredientes, né? Os materiais utilizados nessa experiência. Leite, corante, palito e detergente, professora. É isso mesmo que a gente vai utilizar? Exatamente. A gente só precisa de um pratinho, né? Um recipiente qualquer que você tenha aí na sua casa. Leite, um pouquinho de leite, tá, gente? Não precisa de muito também, não. Aí, ó, um corantezinho, que é bem baratinho também, se você quiser fazer esse experimento em casa, né? Pode ser um corante rosa, azul, verde, o que você tiver aí na sua casa, tá certo? Que você conseguir. E aí a gente faz o seguinte, ó. Por que o leite, prof? Vamos lá, vamos jogar um pouquinho desse leite aqui no prato. Olha lá, o leite bem branquinho, né, gente? Mas a gente sabe que no leite tem o quê? Gordura, não é? É verdade. O leite tem gordura. Vou jogar mais aqui, ó. Vou jogar tudo logo esse leite, né, professora? Vamos jogar logo. Então, no leite tem gordura. E aí, vamos pintar esse leite. Vocês vão entender por quê. Ó, esse leite, ele tá representando o rio, tá certo? E esse rio, ele tá poluído, certo? Então, a gente vai aqui, ó. Então, né? Vamos pintar. Joga aqui, professora, também. Corante verde também. Aqui. Vamos, ó. Jogar corante. Pode jogar aí. Fica tudo misturado, os lixos, né? Exatamente, ó. Tá todo poluído esse rio, minha gente. A gente olha pra ele e fala, misericórdia, o que é que fizeram com esse danado desse rio, rapaz? Praticamente a cor não do leite, né? Exatamente, ó. A gente não consegue ver praticamente o rio mais, né? Porque o rio é a parte branca, né, gente? A água do rio é a parte branca. Tudo isso aqui, ó, é poluição. Essa parte rosa e essa parte verde, tá certo? Então, vamos lá, Billy. Joga aí na tela pra gente fazer uma mágica aqui. O que é que a prof vai fazer? A prof vai lançar aqui umas gotinhas de detergente, tá certo? Então, presta bem atenção no que vai acontecer agora, ó. 1, 2, 3, vamos ver, ó. Nossa Senhora! Por que isso aconteceu, hein, prof? Jogou detergente e aí a sujeira do rio, ó. Eita! A sujeira do rio tá indo embora. O que é que tá acontecendo, professora? Que tá tudo se movendo aí. Pessoal, é o seguinte. O que é que a gente fez aqui? A gente colocou o detergente para limpar esse rio, né? Mas por que a gente viu tudo se afastando assim? Porque, como o leite tem gordura, o detergente, ele vai o quê? Eliminar a gordura. Vocês já viram, foi lavar um prato em casa, lavar alguma coisa, né, um copo, e aí tá todo engordurado, com aquela comida, com aquela, né, aquele líquido que você tomou, mas, né, tava tudo engordurado, né, professora? Bota um óleo na carne, aí a carne vai, aí vem Maria. Vem o quê? Ó, o detergente. Vem o detergente para limpar, não é verdade? Pois é. Aqui a gente está representando essa questão da limpeza aí, ó. Gordura no rio, né? Óleo que a gente lança no rio e você joga da sua casa, vai direto para o esgoto. O óleo é super difícil de tirar do rio. A cada 1 litro de óleo, são vários litros, né? Pois é, né, Carla? Pois é. Que suja de água, gente. Poluição, a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidar dessa parte hídrica, né? Que corta, né, nossa cidade. Então, por que está se afastando tudo? Porque o detergente, quando ele pinga nesse leite, ele está quebrando as moléculas aí de gordura, está separando tudo. Então, ele está fazendo como se fosse uma limpeza, igual o detergente faz na nossa
na e aí, nossa trazendo louça. a linguagem conotativa, Isso. a gente precisa fazer isso para cuidar, já trazendo essa linguagem figurada. Se a gente tem os rios, se a gente tem essa poluição, cabe a nós separarmos, não é? Fazer essa seleção, essa reciclagem. Tem Exatamente. tanta coisa para a gente fazer, como se a gente fosse lá o detergente que está separando Não é? as coisas. A gente Exatamente. precisa fazer então a isso. gente tem que agir como esse detergente, tá? Mas em vez de jogar no rio, para ir lá no rio e catar, como a ONG Capibá faz, né? Que já tirou mais de 7 toneladas de lixo. A gente não consegue nem imaginar quanto que é isso, né, professora? Pois é, professora. É muita coisa. Então, em vez de a gente lançar, depois, né, a prefeitura, o governo, eles limpam. Não, gente, começa da gente, porque atinge diretamente a nossa população. Então, a gente tem que estar aí à frente disso e não jogar lixo no rio, para que a gente tenha uma vida mais saudável dentro da nossa cidade. É verdade. Então, ó, fica aí com a mensagem da nossa aula e já fica uma inquietação. Eu quero perguntar, já que a gente está falando de poluição, eu quero que você pesquise aí, junto com a sua professora, sua turma, seu professor. Inclusive, façam essa experiência para ver se funciona, porque você Faça em percebeu, casa, né? que é bem facinho, Bem né, professora? fácil. Bem facinho, baratinho também. Eu vou fazer, viu? É. Em casa. Então, pesquisa o que é microlixo. A gente está falando de lixo, está falando de poluição. Pesquisa aí o que é microlixo, porque na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto e você vai ter uma missão, que é criar uma charge. Tudo bem? Então, ficamos por aqui, professora. Ficamos por aqui. Ó, obrigada, Ronald, que está ali participando. Vocês, outras pessoas que estão aí nos assistindo, deixa teu comentário, curte, vai lá no YouTube. E professora Carol, minha amiga, muito obrigada. Obrigada também, professora. Porque eu não sei o que seria de mim sem você aqui. Mas olha, gente, que coisa. Então, até a próxima. Um beijo. Beijo, galerinha. Até mais. Continua acompanhando a gente.